E aí, pessoal, tudo bem? Enfim, saiu o acordo entre a Major League Baseball e o Sindicato de Jogadores e teremos temporada 2020, né? Depois de aí um mês e pouquinho de muita negociação, cada lado apresentando uma proposta para como fazer a temporada, o que sobrou de temporada depois da parada da pandemia que interrompeu as atividades da Major League Baseball coisa de 3 semanas antes do que seria o início da temporada para valer, né? Então, depois de muitas propostas trocadas, ninguém aceitou a proposta do outro. Chegaram a um acordo, uma proposta, na verdade, que é imposta pela Liga, mas os jogadores tinham se comprometido a aceitar uma imposição da Liga em determinadas condições e foi o que aconteceu, tá? Mais detalhes sobre isso, vai no meu blog, tá? www.espn.com.br/blogs/Ubiratã Leal, tá lá aqui na descrição o link, tá? Lá eu falo mais, dou mais detalhes dessas coisas de beisebol, às vezes vocês cobram um vídeo ali, mas vai lá no blog, pô, tá lá no blog o conteúdo. Não posso ficar fazendo aqui o que eu faço lá, né? Tem que ser um pouco diferente também. Tá? Mas aqui para comentar uma questão geral, que assim, do jeito que ficou a Liga, a gente já esperava que isso fosse acontecer, né? Mas do jeito que ficou, pode se preparar para ter uma temporada insana, uma temporada maluca, uma das mais imprevisíveis do beisebol e das ligas americanas nos últimos tempos. É uma boa possibilidade da gente ter muita surpresa na temporada regular e nos playoffs. Por quê? O que ficou acertado em relação ao formato da temporada é que os times vão jogar 60 jogos ao invés de 162 e vão jogar só dentro de sua divisão. Vão jogar 10 vezes contra cada um dos adversários da sua própria divisão. Além disso, eles vão fazer 20 jogos interligas, ou seja, jogos contra times da outra liga, né, nacional com a americana, e serão 4 jogos contra cada um dos integrantes da divisão da outra liga que seja da mesma região. Para ficar mais fácil, divisão leste da Liga Americana pega a divisão leste da Liga Nacional, divisão central da Americana pega a central da Nacional, oeste da Americana pega a oeste da Nacional. Né? E justamente para evitar viagens longas, evitar muitos deslocamentos. Então os times vão jogar só dentro de sua região, vão jogar 10 vezes contra cada um dos 4 times da sua própria divisão e mais 4 vezes contra cada um dos times da outra liga que sejam da mesma região. E além disso, tem várias outras questões, como os times estarão numa certa maratona de jogos, muito jogo em pouco tempo, terão um pouco de descanso, tudo. Jogadores não vão ter a pré-temporada ideal que eles deveriam ter, porque eles tiveram que parar, deu uma zerada na pré-temporada, agora vão ter que começar a fazer 3 semanas ali e já jogar, porque os times vão se reapresentar 1º de julho, e o primeiro jogo está programado para dia 23 ou 24 de julho, a Liga ainda não anunciou, mas já disse que seria 23 ou 24, deve ser 23, né? Tipo, algum jogo no dia 23 e o resto no dia 24 de julho. Os times não vão ter a preparação ideal, então o risco de lesão é um pouco maior, tudo. Então, para pegar mais leve, os times terão possibilidade de ter um elenco mais inchado, sobretudo no começo do campeonato. Depois esse elenco vai ter seu tamanho reduzido ao longo da temporada, mas começa com o elenco inchado para conseguir rodar mais os jogadores. E além disso, corre o risco de algum jogador ter Covid-19 no meio do caminho, então esse jogador vai ter que sair, depois pode voltar, mas ele vai ter que sair do elenco, né, do grupo por um determinado momento para ficar de quarentena, eventualmente tratamento. Então não vai ser normalmente que o jogador pega uma gripe, ele nem sai do elenco, ele só fica uns 2, 3 dias ali meio no banco ali para ver se fica melhor. Quando ficar melhor volta a jogar, às vezes nem para de jogar, né? Agora não, agora ele vai ter que ficar um tempo fora mesmo de quarentena. E além disso, para sacrificar menos os jogadores também, as entradas extras vão ser diferentes. Para os jogos não se prolongarem muito, se o jogo terminar empatado após 9 entradas, na 10ª entrada começa com um corredor na segunda base. Então o primeiro rebatedor vai ao bastão e já tem um corredor na segunda, porque fica muito mais fácil anotar a corrida dessa forma. Então a chance de o jogo se desempatar na 10ª, na 11ª entrada fica maior, né? Não precisa ficar levando até 15ª, 16ª. Tá? Então foram essas as mudanças e elas criam muitas possibilidades diferentes. Primeiro que o beisebol é um esporte que um time bom e um time ruim tem mais equilíbrio ali. Se você pegar o melhor time do campeonato contra o pior time do campeonato, na casa do melhor time do campeonato, o pior time tem uns 35 a 40% de chance de ganhar aquele jogo. Por que tem?
porque se o arremessador do time mais forte não tiver num dia bom, se o rebatedor do time mais fraco tiver num dia bom, acontece. Se de repente em uma entrada, um determinado momento do jogo, o time mais forte tiver algum problema que não tiver conseguindo rebater direito ali, arremessar direito, ele toma a virada ali e não consegue mais recuperar, por causa de um determinado momento do jogo, de uma entrada que deu tudo errado. Às vezes o arremessador do time mais fraco nem é tão bom assim, mas ele está num dia bom, que as coisas estão dando certo, e acontece, né? Então, com 162 jogos, essa coisa das muitas zebras que ocorrem ao longo do ano, muitos jogos em que os times piores ganham dos melhores porque acontece no esporte, isso se dilui. Mais ou menos que nem um campeonato de pontos corridos, né? Você tem algumas zebras, alguns tropeços, alguns dias que você joga mal, mas isso se dilui ao longo de 38 rodadas. O mesmo acontece no beisebol ao longo de 162 jogos. Mas em 60, isso já não acontece tanto. Então, um time ruim pode brigar pela classificação se ele estiver numa fase boa. Se ele conseguir fazer com que um determinado momento do mês, vão ser só 2 meses e meio de temporada regular. Então se ele tiver um mês muito bom, nesses 2 meses e meio, ele já está brigando por os playoffs, porque se nos meses ruins ele não for absurdamente ruim, ele só for ruinzinho, ele vai estar suficiente para brigar pela classificação, né? E um time bom, se tiver um mês muito ruim, às vezes nem um mês, 3 semanas, 15 dias muito ruins, e acontece ao longo do ano, todo time tem esse momento ao longo do ano, é que isso se dilui ao longo de 6 meses, mas agora são 2 meses e meio. Se um time tiver muito problema, em 15 dias a um mês, ele pode não conseguir recuperar no resto da temporada, pode não dar tempo para ele. Porque ele também não é que no resto da temporada ele vai sair ganhando todos os jogos, ele vai perder naturalmente alguns jogos no resto da temporada e que isso pode atrapalhar demais se ele já tiver ficado para trás. Então a temporada tende a ficar bastante insana. Se você considerar que as entradas extras vão ter essas questões de ter jogador já na segunda base e tudo, se você considerar também elencos mais inchados, com novas regras também, arremessadores que entrem no jogo eles são obrigados a enfrentar pelo menos 3 rebatedores, essas pequenas novas regras, alguns times ou alguns treinadores podem ter dificuldade de adaptar o uso, o manejo do seu time de acordo com essas novas regras, e de repente um time que é bom, mas se atrapalha, pode acabar perdendo alguns jogos bestas e que ao longo do ano faz diferença. E enquanto um time mais fraco, se de repente tiver umas boas sacadas, tiver algum jogador bom para esses momentos decisivos, né, nessas situações de final de jogo, pode acabar conseguindo vitórias que ele não conseguiria. E nos playoffs, os times vão enfrentar equipes que eles não conhecem, porque eles não vão enfrentar um time de uma divisão, não vai enfrentar o time da outra divisão da mesma liga. Eles não vão se conhecer. Então, pode ainda ter nos playoffs uma questão de encaixe de jogo que às vezes a gente só vai conseguir identificar na hora do jogo. De repente, um time que parece muito bom, ele estava na verdade num grupo, numa divisão, num grupo muito fraco. E daí ele tem uma campanha muito boa, mas aí a gente vê nos playoffs que de repente ele nem é tão forte assim. Enquanto algum time que às vezes a gente até acha que não é tão bom assim, de repente a campanha dele nem era tão forte, mas porque o grupo era mais forte do que se imaginava. E quando ele enfrentar os times da outra divisão, às vezes ele cresce. Isso acontece naturalmente nos playoffs do beisebol. Mas agora, com temporada curta e sem jogos entre divisões diferentes, isso fica ainda mais forte. Então a chance de a gente ter uma temporada bastante maluca, com muita imprevisibilidade, é grande. Ficar pedindo, por exemplo, faz um resumo aí que times que vão brigar. Putz, agora todo mundo briga. Claro, o Baltimore é um time muito mais fraco que os outros. O Miami Marlins é um time muito mais fraco que os outros, então a chance desses times brigarem é muito pequena. Podem até dar um susto em determinado momento do ano, mas eles não devem conseguir brigar por classificação. Agora, vários outros times que a gente não cotaria como candidato à classificação, agora eles passam a ter esperanças reais. Então, por exemplo, o San Diego Padres era um time que tinha uma condição de é um time que vai melhorar um pouquinho ao longo da temporada, pode entrar um pouco no pelotão que vai brigar por classificação, mas a tendência é que ao longo do ano ele não tenha fôlego e acabe caindo fora da briga. Agora já não é mais assim, agora talvez ele consiga, porque o perder fôlego não existe mais, porque o fôlego aguenta, né? O Philadelphia Phillies, Chicago White Sox,
com algum otimismo da minha parte, até o Toronto Blue Jays pode, ainda que eu acho que fica um pouco para trás. Boston Red Sox, que é um time que deu uns passos para trás em relação ao elenco, mas volta a ter condições mais interessantes de brigar. Vários times agora que talvez tivessem ficando de lado, agora vão brigar. Cincinnati Reds. Então a temporada tende a ser muito divertida nesse aspecto, né? E os times mais fortes e os jogadores mais importantes, eles já têm uma obrigação de já chegar muito quente no campeonato, para já estabelecer o domínio do seu território. Falar, não, aqui mando eu e agora só vou administrar. Porque se eles começam frios e o campeonato começa muito embolado, e de repente eles entram numa fase e não conseguem mais sair de lá, né? Então New York Yankees, Houston Astros, Los Angeles Dodgers, Atlanta Braves já vão ter que começar o ano quentes. E os jogadores, as estrelas, Aaron Judge, Cody Bellinger, as estrelas, Ronald Acuna, as estrelas desses times também vão ter que começar o campeonato bem. Porque se começarem mal, pode começar a bater uma pressão, porque 1, 2 semanas ruins já vai falar, ih, não vai classificar, ih, não vai dar tempo, né? Aquele negócio que normalmente bate depois de 5 meses de temporada, vai bater depois de 3 semanas. Então a pressão também vai ser forte, pode até atrapalhar o desempenho deles, né? Então os times vão ter que pensar muito nisso, os jogadores também vão ter que ter uma preparação especial para já chegar quente, mesmo tendo uma pré-temporada bastante prejudicada, tá? Mas é isso, então se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e vai no meu blog, lá tem mais coisas. Explico, por exemplo, como foram as negociações ali, esse vai e vem das negociações entre a liga e o sindicato, tá tudo lá, tá? Vou explicar essa questão das mudanças das regras no papel bonitinho, no papel não, né, na internet, né, mas em texto bonitinho, vai estar lá também. Então, vai lá, tá? Link na descrição.